Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo que estejam tudo bem com vocês. Hoje nós temos mais uma aula de matemática e eu sou o professor Bartô, que vai trabalhar com vocês essa aula de matemática da terceira série do ensino médio, né? Então hoje nós vamos falar sobre a aula 16, onde nós trataremos sobre proporcionalidade, as aplicações em outras áreas de conhecimento. Por que, gente, isso? A matemática, como afirma Pitágoras, matemática é tudo. Então, nós, pensando nessa frase, nós vemos que a matemática ela tem aplicabilidade no nosso cotidiano e em todas as áreas de conhecimento, seja ela científica ou não científica, que aí é a matemática do dia a dia. Mas para isso, gente, antes de falar sobre a proporcionalidade das aplicações em outras áreas de conhecimento, nós vamos retomar as aulas anteriores alguns conceitos que são primordiais para que você consiga aplicar esses conhecimentos nas outras áreas de conhecimento. Então vamos lá comigo ao slide? Então observe só. A grandeza é tudo aquilo que pode ser mensurável, certo? Lembram dessas frases, né? Grandeza é tudo aquilo que pode ser mensurável. A grandeza ela vai se subdividir em três. A primeira delas é grandeza diretamente proporcional. A segunda é grandeza inversamente proporcional. E aí, só para lembrar, na grandeza diretamente proporcional, nós temos a seguinte situação: quando uma aumentar, a outra diminui. Isso em situações em que você tenha gráficos ou tabela. Na grandeza inversamente proporcional, nós temos o contrário. Quando uma aumenta, a outra diminui. Gente, só voltando um pouquinho, desculpa o conceito que eu dei errôneo aqui. Na grandeza diretamente proporcional, quando uma aumenta, a outra aumenta também. Ou, quando uma diminui, a outro lado da coluna ou da grandeza também diminuirá também, tá? Só para retomar um pouquinho um erro de conceito. Um outro ponto a ser falado é sobre a grandeza não proporcional. Como nós vimos na aula anterior, a situação da grandeza não proporcional é quando ela não tem as grandezas em dependência. Ou seja, um exemplo bem clássico é quando você quer construir uma tabela ou um gráfico que ele vai representar um dos eixos sobre peso e sobre idade. Por quê, gente? Quando você vai trabalhar esse tipo de temática, não tem como você construir uma referência em tabela de peso e idade, porque a idade não está ligada ao peso. Então, nesse caso, ou em outros casos que nós temos no dia a dia, não vai acontecer as grandezas não proporcionais, quando elas não têm dependência entre as grandezas, certo? Então, olha só, como a aula de hoje é sobre aplicações em outras áreas de conhecimento, nós trouxemos alguns exercitando para que vocês percebam a aplicabilidade das grandezas diretamente proporcional ou inversamente proporcional, ou ainda grandezas não proporcionais, dentro de algumas áreas de conhecimento, certo? Então, olha só, o nosso primeiro exercitando, ele vai trabalhar na área de matemática, e que também você pode trabalhar esse tipo de situação na engenharia, na arquitetura e outras áreas das exatas, tá? Então acompanhe comigo a atividade. Essa atividade é da UFRN, ou a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ela fala o seguinte: considerando as informações constantes do triângulo PQR, conforme a figura abaixo, pode-se concluir que a altura PR desse triângulo mede. E aí nós temos 4 alternativas.
Na alternativa A, nós temos o valor de 5. Na alternativa B, o valor de 6. Na alternativa C, o valor é 7. Na alternativa D, nós temos 8. Gente, observe os conceitos principais dentro dessa atividade que remete à geometria, basicamente sobre reta e semirreta. Então, observe que para que nós consigamos montar a solução dessa situação, é necessário que você esteja afiado com os conceitos básicos de geometria. Vamos comigo? Então, vamos à solução. Na solução, como nós temos aí medidas de triângulo ou de lados de triângulo, então observe que nós temos a semirreta PQ, a semirreta QR e a semirreta RP ou PR. Isso nos dá esse triângulo maior, o triângulo externo. Mas se você observar a figura, nós temos outros triângulos aí dentro dessa figura. E aí vale ressaltar todas as informações que estão dentro da questão. Então, lá no comando da questão, ele está pedindo a seguinte coisa. Pode-se concluir a altura PR desse triângulo mede quanto? Então, observando, né, o segmento de reta PR, ele não tem valor algum. E aí, como nós estamos trabalhando a proporcionalidade, você deve observar as características que nós temos nessa figura. Então, observe bem a figura que nós temos a semirreta QT, né? Temos a QS, e você observa que tem valores entre QS, nós temos 3 mais 3. Então, guarda a informação. A semirreta vale 6 nesse sentido. Já a semirreta QR ou RQ, nós temos o valor de 9, onde você vai somar 3 mais 3 mais 3. Uma outra informação importante é o segmento de reta ST. Ele tem valor de quanto? 4. Exatamente. Pessoal, obtendo essas informações, nós já podemos ir para a solução. Vale ressaltar que a proporcionalidade ela é duas igualdades de razão, ou uma razão igual a outra. Então, nesse sentido, nós devemos retirar dessa imagem os dados que são necessários para nós trabalharmos a grandeza ou a proporcionalidade. Então, acompanhe comigo a nomenclatura. Então, observe que o QS é aquela soma anterior que deu 6. Então, vamos ter valor 6 no QS. Na semirreta TS, nós teremos 4, que é a altura do triângulo que nós temos aí na imagem. No outro lado da igualdade, nós temos o semirreta QR, que tem valor 9. É a parte da hipotenusa aí do nosso triângulo. Observe bem. Já o nosso PR é a incógnita. Lembre, é a pergunta lá que ele está se fazendo. Quanto mede o nosso PR? E aí nós temos a nossa grandeza ou as nossas grandezas aí dispostas para trabalharmos a proporcionalidade. 6 está para 4, assim como 9 está para o segmento de reta PR. E aí nós, observando essa nomenclatura, nós podemos perceber que basta você agora solucionar utilizando a estratégia da propriedade fundamental da proporção. Qual é? Você lembra? É exatamente essa regrinha. O produto dos meios é igual ao extremo. Certo? Então ela vai ficar da seguinte maneira. 6 vezes o segmento de reta PR igual a 9 vezes 4.
E aí, aplicando a propriedade do quociente, nós temos segmento de reta PR igual ao produto de 9 vezes 4, que é igual a 36, e o nosso 6, ele está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, nosso segmento de reta PR é igual a 6, certo? Então, a nossa alternativa correta é a B. Não é isso, gente? Agora nós vamos ao nosso segundo exercitando, onde ele vai trabalhar aí um assunto de química. Só por observar no texto tem ácido cítrico, bicarbonato de sódio, citrate de sódio, mais água, mais dióxido de carbono. Então você já percebe que ela tem uma aplicabilidade na química. Mas vamos lá ao tema dessa atividade. Acompanhe comigo o enunciado. É possível diminuir a acidez do suco de limão adicionando a ele uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio. A reação que ocorre e que justifica essa diminuição de acidez é apresentada a seguir. Aí a gente tem um esquema, né? O ácido cítrico mais bicarbonato de sódio implica em citrato de sódio mais água mais dióxido de carbono. Para uma total neutralização, são necessários 250 gramas de bicarbonato de sódio para 192 gramas de ácido cítrico. Aí vem o comando da questão, gente. Se atentem. Qual é a massa do bicarbonato de sódio necessário para neutralizar 96 gramas de ácido cítrico presente em uma limonada? E aí ele deu as seguintes alternativas. Na A, 252 gramas. Na B, 0,192 gramas. Na C, 2,35 gramas. Na D, 1,92 gramas. Na E, 1,26 gramas. E aí vamos à solução. Na solução, gente, a gente vai utilizar a lei das proporções constantes de Proust. Aí ela diz o seguinte, colocando já lá na forma de grandezas diretamente proporcional, tá, gente? 192 gramas de ácido cítrico está para 0,96 gramas de ácido cítrico, que é igual a 252 gramas de bicarbonato de sódio e está para x. Essa é a nossa variável, certo? E aí, utilizando a propriedade fundamental da proporcionalidade, nós temos 192 vezes x é igual a 252 vezes 0,96. Isso é igual a x igual a 241,92, que é o produto de 252 vezes 0,96, dividido para 192, onde o nosso x será 1,26 grama. Certo, gente? Então, vocês percebam que é uma atividade simples aplicada à química que se utiliza-se das estratégias matemáticas da proporcionalidade, certo? Então, gente, essa e outras questões desse tipo nós encontramos na internet, em livros didáticos, em vários documentos da educação, né? E vocês percebem que a matemática ela está aplicada a todas as áreas. Basta você procurar e saber os conteúdos de matemática para aplicar em diversas situações. Gente, a aula de hoje fica por aqui. Quero agradecer a sua atenção, a sua disponibilidade em assistir essa aula. Procure lá na plataforma Eduque esse vídeo, assista mais uma vez, retome as atividades ou faça as atividades complementares. Estará lá disposto para vocês outras atividades com aplicações em outras situações e em outras componentes curriculares, e vocês vão perceber que a matemática é tudo e está em tudo. É possível aplicar a matemática no nosso cotidiano e naquilo que a gente propuser nos conhecimentos gerais e específicos. Até logo, até a próxima. Tchau!